Alô, meu Brasil! Seja bem-vindo, você que está a primeira vez aqui no nosso canal, aqui no Transformers Overdrive, que além das reviews, a gente vai começar hoje com um quadro novo, Bate-Papo com Energon. E como que surgiu essa ideia? Foi justamente a sugestão do visitante João Pedro, como vocês estão vendo aí, que pediu pra gente falar um pouco sobre a minha coleção. Fazem 5 meses que foi feito esse comentário, mas enfim, antes tarde do que nunca, agora saiu o vídeo. Então, vamos comentar aqui um pouco, porque às vezes a gente vai comentando apenas sobre os toys nas reviews e não dá tempo de falar sobre outros assuntos, então a gente vai deixar esse quadro justamente para isso, para ser meio que esse bate-papo aí com um fã, para a gente ter aí um espaço diferenciado e poder conversar um pouquinho mais sobre outras partes que rolam dentro da nossa franquia, né? Então, para você aí que está chegando agora e não sabe como funciona, aqui na descrição do nosso vídeo a gente vai deixar, como sempre, aquele índice de anotações para caso você queira pular para uma parte, de repente você não curte alguma coisa, sei lá, vai ter a sessão de Beast Wars, você não quer ver, só pular ali a anotação e daí você vai para a próxima. E também porque o que rola? Os vídeos aí que o pessoal mostra às vezes a coleção faz só aquela panorâmica e tudo mais e fica por isso mesmo e daria um vídeo de 2-3 minutos. Mas eu acho que não seria isso que, por exemplo, o João Pedro mesmo queria, então a gente vai ter a panorâmica, obviamente, mas aí, se você tiver interesse, a gente vai também comentar um pouco sobre as categorias e como estão separados esses itens dentro da minha coleção. Então, uma maneira de tentar agradar todo mundo, beleza? Então, dando início, o que rola? O que é legal para o colecionador? É óbvio ter os seus toys expostos, né? Ter as prateleiras. Então, atualmente, como vocês viram desde o início desse ano, quando a gente retomou as atividades do canal, a gente está ocupando esse espaço que atualmente é o que? É o meu quarto, que antigamente era da minha irmã, então a gente ainda está no período de transição. Então, tem muita coisa que ainda está aqui meio que de improviso. Tanto que o que aconteceu? Quando a gente foi colocar as prateleiras, eu achei que essas 3 seriam suficientes e acabaram não sendo. Porque eu nunca tinha exposto meus toys, eles sempre ficavam em caixas. E aí a gente acabou tendo que improvisar as outras 4. O pessoal que me acompanha nas redes sociais lá sabe que minha coleção chegou, no momento, está espalhada em 3 pontos aqui da cidade, né? Ficava uma parte aqui em casa, uma parte lá na agência que eu trabalhava e outra parte na época que eu trabalhava na editora. Então, tava assim, aquela coisa, eu nunca tinha conseguido reunir todos os itens, então eu realmente não sabia nem direito quantos eu tinha. Mas aí quando rolou a grande venda em abril de 2013, né, que vendi muita coisa, porque daí eu tinha quase tudo de Animate, muita coisa de Alternative by No Tech, Cybertron e outras linhas diversas que a gente tem aí no colecionismo, facilitou para eu trazer tudo para cá e hoje ter esses itens expostos, que é uma grande satisfação, né, porque a graça ficava lá na caixa, né, então, pra que tem ele, né? Tanto que alguns itens, quando eu vendi na época, estavam lacrados, então isso foi legal. E também aquela coisa, mas não fica chateado? Não, acho que foi bem bacana, porque tinha gente que realmente estava querendo, às vezes, algum item que ali, para mim, estava encostado, e eu sei que a pessoa ia cuidar tão bem quanto eu cuidaria. Então isso tem sido também muito legal nessa questão do colecionismo, a gente também conhecer muito uma galera que tem bastante carinho pelos itens que a gente cuida, né? Então, vamos dar uma olhada aí e ver o que temos aqui nas prateleiras, por assim dizer. Bom, aqui a gente começa com a primeira prateleira, que são os Combiners, que quando eu pelo menos estava fazendo o planejamento, isso deu certo. Ou combinantes, eu acho horrível a tradução, mas enfim. São o quê? São robôs menores que se juntam para formar um maior. Tipo o Megazord. Não, sim e não. Porque na verdade o Megazord lá são peças que quando estão juntos que formam um robozão, né? Cada um deles, cada parte forma um robozinho menor, com próprias personalidades e tudo mais. Então é mais ou menos assim que funciona. São subgrupos, são bem comuns aí. Então esse daí eu achei bem legal, que aqui deu certo para fazer essa organização. Na prateleira de cima, acabaram ficando os Deluxe, que são o quê? São os mais comuns, né? São os mais corriqueiros, os mais... não digo mais populares, mas os principais personagens às vezes acabam ficando nessa categoria que daí é mais fácil de aquisição. Ali ao fundo tem alguns Voyagers Class, né, que são a categoria que vem na sequência, que eles são um pouco maiores, né, então como não couberam em outro lugar, que ficaram por ali.
E aqui na frente dessa prateleira eu gosto de deixar as fanbolts, as meninas, né? Que antes não eram tão comuns na franquia, mas agora tem tido uma participação maior. Então tem sido bem legal que daí, inclusive, tem saído os toys delas. Então elas ficam aqui, justamente aqui na frente dos demais. E na última prateleira aqui desse lado estão os toys que são da categoria Voyager Class pra cima. Tanto que ali no fundo tem 2 combinantes, né, que não couberam na prateleira de baixo, que vieram depois. Então é uma quantidade um pouco menor, né? Como eles são maiores e mais volumosos, também não tem como deixá-los muito amontoados. Então aí alguns deles, né? Tipo, é bem legais esses daí, que daí eles acabam tendo mais detalhes e tudo mais, favorecendo aquela questão do material utilizado. Aqui, nessa prateleira desse outro lado, estão os que podemos chamar de moldes repetidos, né, se for assim dizer, tanto que ali atrás tem uma fileira inteira só de Lambors, né, todas as versões praticamente que saíram. Aqui na frente a gente tem uns Seekers, né, aqui no meio de campo, que também são bem legais, né, os Cone Heads aqui na frente, e aqui alguns outros que não couberam em outros lugares, daí ficaram por aqui mesmo, né, então ali 2 Fips. E daí aqui essa outra prateleira é outra que eu gostei bastante, que deu certo, que é uma prateleira só de Beast Wars, né? Apesar do Optimal Optimus e tem um outro lá em cima, essa prateleira só tem os personagens da Beast Era, então foi bem legal que deu certo para fazer isso também. Aqui nessa outra nós temos daí quase que o pessoal que ficou na reserva, né, por assim dizer, mas ainda assim são personagens que eu gosto bastante. Então, que nem o Mirage, o Springer, Crosscut, ali o Reed Pro, tem os Scouts e Basics aqui na frente também. Então é uma prateleira que também é bem interessante. E por fim, os itens não Transformers, né? Que daí também, depois aí a gente começa a ver que daí também tem personagens de animes, que também foram lançados como figures, de desenhos animados. Então o Skylix está aqui demitido. Tem aí o Daft Punk, também o Thomas Bangalter e o Homem de Cristo, ficaram bem legais aí também, que também a disposição deles também tem um tamanho meio que equivalente, então fica bacana desse jeito. Então uma geralzona aqui das prateleiras, né, pra gente dar uma olhada como ficaram. E como eu disse antes, demorou, mas é muito satisfatório você conseguir ver os seus itens assim expostos e estarem ali ao alcance dos seus braços, aí a qualquer hora que você quiser dar uma mexida e tal. Não rola o efeito dominó, porque como eles estão amontoados não tem pra onde eles caírem, mas na hora da organização é sempre aquele bom sentimento de cobrador de ônibus. Ô pessoal, vai um pouquinho aí mais pro lado que sempre cabe mais um, e daí realmente a gente vai dando um jeito. Aqui do lado da cama eu deixo o Unicron. Por que eu deixo ele separado? Como ele era o vilão lá do filme de 86, e ele se transforma num planeta, ia ficar uma mistureba deixar ele ali junto com os outros. Então eu prefiro deixá-lo aqui do lado, junto aí com o transporte Autobot e outras coisas, aí justamente para dar uma diferenciada. E por fim, aqui onde que estão os Masterpiece, né? Tipo, aqui em cima, inclusive, tem a Dominique, que é a personagem de um game digital que a gente fez lá durante a pós. Ainda tem algumas coisas aqui que era da minha irmã, né? Então aqui tá a Yang, né, do Desenho Ruby. Então eles estão aqui porque eles por si só já fazem uma coleção bacana, né? Então eles ficam aqui nessa outra parte aqui nessa prateleira, né? Então agora vamos dar uma olhada em todos esses itens em separado. Então começando aqui pelos Combiners, um pouco menos amontoados para vocês verem, né? Aquela coisa, a gente obviamente não vai conseguir falar com detalhes de um por um, né, de todos os itens da coleção, porque senão a gente vai fazer um vídeo com 6 horas, mais versão estendida, e ainda vai faltar coisa para dizer. Mas aí já tá dando para ter uma noção, como foi pedido aí pela galera, para comentar aí um pouquinho, né, sobre como é composto aqui os itens que eu tenho. Então, tanto que nessa prateleira normalmente eu até deixo aqui o Megatron Revoltech e o Optimus Revoltech também, que eu acho que eles ficam legais na questão de proporção de tamanho, né, com esses combinantes. O Devastador obviamente se destaca lá em cima, né. Então vamos ver aqui rapidinho quais que são. Começa aqui com o Perceptor do Street Action Team de Armada, né, o Centuritron lá
Minicon Assault Team, né, que apareceu na linha Generations nos quadrinhos. Tem o Ruination, que veio lá da linha IDW, mas aqui na minha coleção ele se chama Charon, né, por causa que o Ruination é o nome lá do vilão Decepticon. Tá aqui com os kits third party, né, pra deixar ele mais legal. Tem o Magna Boss, da linha Beast War Second. Tem o Tripledacus, também da linha Beast War Second, né? Esse aqui é a versão japonesa do item, né? Peguei com Makoto, eu acho que não tem outro por aqui. Se não fosse por ele eu não conseguiria, porque não acho nem no eBay esse item. Tem o Rail Racer, da Transformers Nova Geração, né? O primeiro Hideo, que também falando em Hideo Landfill, que também é bem legal, graças ao Ed, né? Aqui é a parte laranjada, né, aqui do robô, que foi o que comecei a comprar os demais Transformers, né? Então, depois eu consegui os membros aí pra conectar e fazê-lo completo. Tem o Buildron da linha Transformers Energon, ou Constructicon Maximus. Esse aqui não é Devastator Classics não, esse aqui é o Energon mesmo, né? Que eu prefiro essas cores. Temos o Bruticus, também da linha Energon, aqui com os kits third party, pra deixá-lo mais completo, porque na época nem sonhávamos que ia ter combiners desses personagens, né? Então, aqui é a mesma coisa com o Superior, como eles falam lá no desenho animado, ou Maximus Superior, também são os aviões. Então eu mantive eles na coleção porque esse aqui também é formado pelo Aerial Team, então eu posso manter o Superior que está ali atrás na coleção. A Victorium, bem lindona aqui, que é feito pelas Dust Renegades, né, como diz na embalagem. A Combiner feito por garotas, né? Então estão aí as 6 combinadas, formando a 7ª personagem. O Star Rescue Team, que na verdade é um desenho coreano, se não me engano, mas os robôs ficam bem compatíveis, então eu achei bem legal esse combinante, então eu acabei adquirindo ele também. Opa! A gente tem aqui o Quantrum, que seria o equivalente ao Computron da linha third party desse The Make Toys, também é bem legal. Eu gostei bastante dele, mesmo saindo o Computron novo, pretendo mantê-lo na coleção. A gente tem aqui o Defensor, que são os Protectobots. Ali no braço, no caso, eu estou usando o Alpha Bravo, né, porque no meu Blades eu uso outro personagem na coleção, então ele não se combina. Também com o kit third party de mãos e pés. Interessante que esse kit que eu uso... Ah não, esse é o oficial. Aqui no Superior, o kit que eu uso de mãos e pés, aqui é da Perfect Effect, mas eu uso aqui um fake, um KO. E ele é tão bom quanto, se a pessoa for procurar vale a pena, tipo, os preços também compensam, então não me incomodou aí, tipo, ele é bem legal. Então daí o Superior, né, aqui o Aerial Team, então aqui na equipe eles têm se mantido como, tenho colocado eles na coleção como se fossem os escudeiros, né, do Aerobots, que estão em treinamento. Assim como Star Rescue são os cadetes dos Protectobots. Temos aqui o Menasor, que daí é formado, na verdade ele é o Intimidator, né, da Fans Project, que daí também é third party também é third party, né. Aqui ele também está ainda com itens da outra empresa lá para deixar ele completo o Darkstrip. Tem essa placa também que tem ali no Dead End, algumas coisas aqui, um suporte ali para o pescoço ficar mais firme. Mas também é bem legal, né, que os Stumpticons sempre foram junto com os Aerobots foram meus times favoritos, então também será mantido na coleção. Temos aqui o Giant, que daí também é da Make Toys, que também é third party em relação ao Devastator, que na época a mesma coisa, a gente não sabia que ia sair o Devastador, mas eu ainda gosto bastante dele, principalmente nos modos individuais, e ele ficou bem compatível na época que eu tinha só Combiners third party, ou aqui os Energon, então ele ficava bem legal. Mas daí como foram surgindo os novos, então eu acabei eu acabei adicionando também o Devastador Classics não, o Generations, né? Que daí da linha Combiner Wars, que daí realmente só para ter um Combiner equivalente, assim, principalmente os Constructicons, com os demais da linha Shug, né? Acabei pegando que ele tava com um preço bom, na época tava R$200 esse aqui. Então valeu a pena assim adicionar, tanto que eu consegui manter daí o Buildron. O Buildron sempre foi um personagem à parte, nunca considerei ele como Devastador na coleção, sempre foi Buildron mesmo. O Giant agora vai ser o Giant, né? Então temos agora um Devastador aí pra ficar legal. Esse aqui eu não gosto muito, porque eu não gosto da opção de combinar, que são os Throttlebots da Toy World.
é um third party. Originalmente na G1 eles não eram combiners, então nas prateleiras ter espaço eu deixo eles combinados, mas eu não gosto muito dessa ideia. Inclusive, ó, ele fica um carro muito grande, um combiner de carros muito grande em relação, por exemplo, ao Defensor, até a própria Victorion. Então eu achei que ele ficou muito exagerado, mas por questões de disposição lá eu deixo ele junto, mas daí de repente eu consigo outras prateleiras lá tal, daí eu dou uma arrumada e deixo eles separados mesmo. Mas por hora vão ficar assim, não tem show. Predaking, da Unique Toys, ele também é third party e ele é muito legal porque ele é, bem dizer, o G1 com alguma outra melhoria articulado, então ele ficou perfeito para mim. Tipo, não vai ser difícil surgir um oficial para que venha substituí-lo. E aqui, por fim, um combiner meio genérico, né, que eu na verdade quero customizá-lo, né. Eu peguei aqui alguns membros lá já da linha padrão, né. Usei o Optimus Battlecore, né, que é o Optimus Albino. Tem ali embaixo o Mirage, um Wheeljack, 2 Leg End, que eu ainda pretendo customizá-los para serem os Race Bolts. Então, prateleiras de combiners vista, vamos mudar para a próxima. Bom, continuando aqui, agora a gente vai ver aí os Autobots da minha coleção, né? Como vocês viram lá nas prateleiras, eles estão meio que separados, né, em categorias. Lá Deluxe está numa parte, Voyager está em outra. Mas aqui vamos colocá-los todos juntos para agilizar o processo. E até foi legal por causa dessa sugestão do vídeo, que eu mesmo nunca tinha reunido todos eles. E o que acontece aqui na minha coleção? Hoje eu tô com... Antes, quando eu colecionava a trilogia Unicron, Armada, filmes, Spinaltex, pegava tudo que aparecia, até valeria a pena deixá-los separados. Mas agora, pra mim é uma coleção única. Então eu tento ver o que fica compatível com os Shugs, pra daí aí, pô, apareceu, ficou legal. Então vocês vão ver, estão vendo aí, ó, que tá meio que uma miscelânea, né? Mas pra mim tem sido bacana isso, porque eu vou colecionar o personagem que eu achei legal, vou colocar aqui na coleção, então estão aí eles reunidos, né? Ah, o que é Shug? É aquele acrônimo lá formado pelas palavras Classics, Henkei, Universe, Generations, e aí eu coloco também aí um pouco de tudo, né? Que foi como eu disse. Então vamos só dar uma olhadinha aqui rápido aqui nessa galera que tem, né? Tem aqui na frente uns Scout Basics, né? Ali vai subindo ali pros Deluxe, os Voyagers lá atrás. Lá tem o Metroplex Ultra Magnus. A gente tem aqui os cassetes do Blaster, né? O Sandor, que foi o kit da cara lá que eu tinha pego, né? Que daí tem o Film Wide, o Eject, que os Hanhorn, né? Quer dizer, o Steel Jaw, né? Que aqui tem a versão dele antiga, o G1, cassete G1 e a versão mais nova do disco. Agora sim o Hanhorn, os dois, né, também, cassete e o disco. Tem a Rosanna Third, o Fix da linha Hid de 2015. Tem aqui umas meninas, né, a Roleta e a Arce Generations, o Night Cruz, que eu achei ele bem legal, o Blur, o Willy, que a gente já viu em revisões. Aqui o Groove, né, tipo dos Protectobots, eu não deixo ele combinado lá com o Defensor, eu acho que ele fica meio que sobrando. Então eu deixo ele aqui mesmo, aqui com os outros Autobots. Também, de repente, posso colocá-lo lá na perna, junto com o Hulk, lá que tem umas opções. Ali os minicars, né, o Brown e o Gears. Aqui a gente tem a Arce Energon, tem a Windblade, que tem sido aí uma personagem bem interessante na franquia. Tem aquela coisa de amor e ódio, tem gente que adora ela, tem gente que não curte. Eu tenho achado ela bem legal. Ali a Strong Army, também, pro olho feminino. Esse Beachcomber que tá aparecendo aqui, ele é muito legal, que ele é um third, mas ele intercambia muito bem entre a coleção Masterpiece e Generations, aqui os Classics. Eu trouxe ele aqui porque eu queria vê-lo junto com os outros e fica muito bacana, assim como esse o Changer, né? Que também pode ficar lá na outra prateleira, mas vamos ficar aqui e colocar ele aqui para fazer mais volume mesmo. Tem o Clocker, esse Strong Arm, aqui o Cosmos com o Payload, que também é Legend, o Wheeljack, né, que tá na coleção, aqui o Downshift, que eu acho muito... Não, esse aqui não é o Downshift, esse aqui é o Downshift da linha Cybertron, esse aqui é o Big Daddy, que eu acho mais legal nessas cores. O Match Alert, que eu uso, que é o Reed Pro, né, tem aqui o Mirage, o Swerve, que lá da linha Movie, outro Groove, olha só, o Groove Deluxe dessa vez, que também foi lançado separadamente, né. Então aquela coisa assim, pô, fica estranha aquela moto na perna do Defensor, eu deixo ele aqui também junto com o resto da galera. Crosswise da linha Cybertron. Quem mais que tá aqui? O Silver Striker, né? Que
Um Blue Strike pra mim seria azul, né? Mas agora como eles fizeram essa mudança de nomes, eu acho mais legal chamá-lo de Silver Strike, já ficou cativo. O Crosshair, quer dizer. Quem mais? Aqui tem a Chromia, né, da linha Generations, junto com a Arce Reed. O Crosshairs, esse aqui é o Crosscut, esse aqui é o Crosshairs, isso. Que é do filme, eu acho muito legal. Acho que o único personagem que eu gostei lá do Transformers 4. A Override, da linha Cybertron, o Pipes, o Jazz, o Pipes não, o Huffer, tipo, o Pipes é esse aqui, o azul, né? Tem o Long Arm, que também é do primeiro filme, também acho que fica legal, o Trax, a Road Rage, tem o Hotshot Energon, a Armada, né, que foi relançado depois de Generations, né, esse molde é mais bacana, o Cup, esses Energons que eu gosto bastante também, né, o Roda Block e o Online. São Energon e Autobots, são poucos que eu gostei, acho que só esses dois que sobraram mesmo na coleção, que eu prefiro os Decepticons Energon, né. Esses acho que ficam bem legais, né, principalmente o Top Ryan, eu gosto bastante que ele vira aquele furgão de jornalismo, né. Ali os Jacklone, né, o Sunstraker, né, que é o Spinout, e o Trigger Track, né, do Sideswipe, né, o Counter Punch, o Deep Cover, agora sim o Sunstraker Sideswipe, né, tipo, o elenco G1 aí, tipo, fazendo peso. O Red Alert, né, foi mantido na coleção, que aqui são os Lambors, né, tipo, um molde que eu acho legal, que aí qualquer personagem eu curti deles. Red Alert tem que fazer parte com o Inferno, né, tipo, que tá logo ali atrás. Long Rock, também aqui, essa versão que foi lançada na linha Cybertron, que é legal, que é um molde de armada, e representa a versão veículo do personagem de Beast Wars New. Nossa, olha só a miscelânea. Temos aqui o Hotshot da Cybertron Defense Team, aqui o Optimus que eu uso, né, com essa galera, né, tipo, pra mim tem sido o Optimus mais legal, que é o Classics mesmo, tem gente que hoje não gosta tanto dele, mas eu não tenho por que me desfazer dele. Skylynx, né, tipo, nossa, Skylynx, esse G1 aqui é um dos mais legais que eu curto. O Jetfire, que tem ficado na coleção por enquanto, né, não gostei do Leader Class, então esse aqui acabou voltando, tinha um vendido, comprei depois outro de volta. Landquake, esse Energon aqui também é muito massa, que ele tem essa mochila, a gente até já fez uma review dele. Scattershot, também da Cybertron Defense Team. Os Dinobots eu tô com o Sludge por enquanto, né, que eu tô pegando os da Toy World, então como são third party, então vai demorar um pouquinho pra completar o time. O Red Alert tá ali também do Cybertron Defense Team, esse aqui também é muito legal, Ultra Class. Springer, Velha de Guerra, aqui um dos personagens favoritos meus, né, tipo Triple Changer, bem bacana esse. Aqui o Blades, que a gente até falou ali antes do Combiner, que eu uso o Alpha Brava no braço em vez dele, porque na minha coleção eu prefiro esse aqui que fica mais compatível, o modo veículo, né. O Blaster, que daí é o repente do Multifolk, lá tal do Sound Blaster, então curti, ficou mais interessante de ser um veículo do que o cassete, né, lá o rádio toca-fitas. Ironhide do primeiro filme, esse aqui é um Premium Edition, né? Que ele tem o preto mais perolizado, tipo, esse aqui é muito xodó da coleção, apesar de eu não ser muito fã dos filmes, mas o Ironhide foi um que eu curti muito. O Metroplex da linha Cybertron, que a gente já falou nas outras reviews lá do Fortress Maximus, que eu ainda tenho um antigo na coleção, porque eu prefiro esse ao invés do Generations, infelizmente, né? Ainda tô esperando um outro Metroplex que fique bacana. Ultramagnus também não curte muito Ultra Class, tem gente que não gosta desse hit, porque parece que ele tá com perna de pau, mas eu acho que fica compatível os dois modos, tanto o robô quanto o veículo, que já, quando ele vira o caminhão cegonha, justamente consegue carregar os gaúchos, então eu acho mais coerente. O Hardhead, que a gente já comentou, que eu tô usando esse aqui também na minha coleção. E é isso. Aqui o Fixit. Eu falei dele sim. Então, acho que mais ou menos aí os Autobots que estão atualmente aqui na coleção, né? Enquanto esse vídeo está sendo gravado aqui em pleno feriado, para ter aí uma data do período da gravação. De repente, mais pra frente, pode aparecer outros, né? Nunca se sabe, ou de repente até menos. Mas vamos ver aí os próximos, né? Que vão ser os Decepticons. Bom, agora aí os vilões, né? Os Decepticons, seguindo o mesmo padrão ali dos Autobots, que é juntar aí, qual personagem que eu achei legal aí, que fica bacana aí no meio Shug, Classics, aí G1zão, tudo nessa linha de história, né, de personagens, tudo mais. Tanto que nem tem aí
Animated, Cybertron, Energon também, Armada, alguns exclusivos e por aí vai, né? Então, vamos dar só aqui uma olhada rápida também, agora nessa parte do vídeo, ver o que a gente tem aqui, começando aqui pela frente, né, o pessoal menorzinho, tem aqui um Battle Ravage, né, da linha Energon, tem o Lugnuts da linha Cybertron, o Weedle também da linha Cybertron, que eu gosto bastante que eu ganhei da minha irmã, Shop também aí com os Insecticons, né, aqui no caso eu uso os da Fan Project, que na época foram os que eu gostei e eles têm um tamanho legal, eu não me interessei em trocar pelos Legends, né. Tô torcendo para que os que estejam saindo saiam aí os outros 3, seria legal ter que saíssem 4, né, para fechar os Insecticons originais, né, lá da G1, que eram 7 na verdade, em vez de 3 apenas que se destacaram por causa do desenho. Que daí tem aqui, né, o Bombshell, o Kickback e o Sharpnel, né. Aqui os cassetes do Soundwave, né, o Laserbeak, os dois Laserbeak, né, porque eu uso um Soundwave Cybertron, né, então aqui o G1 cassete mesmo e o que vira ali o cilindro lá dele. O Overskill, né, que é aquele que virou Tiranossauro. Esse aqui é aquele cassete de transporte lá, que aparece apenas em um episódio, mas foi legal de ter. O Hatchbat, o Rumble e o Frenzy. Pra mim o Rumble é o azul, né, tipo, então o Frenzy pra alguns é o contrário, para da Jaclone, etc, etc. Daí eu percebi que eu tô precisando ainda do Ravage do Bashal, por causa que o Ravage usava o do Round, que veio lá junto, e eu acabei vendendo e eu não tenho um outro Ravage pra substituir por enquanto. O Recluse eu fiquei na dúvida se colocava aqui, mas como ele é de Transformer Cybertron do X-Force, eu resolvi deixá-lo aqui junto com os demais Decepticons, não na galeria Bestiera. O Dive Bomb Energon, que eu acho muito legal esse Skult. Aqui o Predacon tinha ataque, esses bichinhos viram robôs, né? Mas eu gosto de deixá-los no modo animal justamente porque eles ficam compatíveis aqui com os Deluxe, né? Daí eu coloco eles meio que junto com a Fracture, né, que é essa garota aí com as cores da Crasher, a renegada Gobot. A Nightbird, apesar de não ter facção, deixo aqui com os Decepticons. O Scorponok, que também ganhei da minha irmã em outro Natal. Também fica no modo robô, no modo animal, quer dizer, tipo, o modo robô dele é meio Jakku, mas assim ele já é bem legal por si só. Ali os dois companheiros, né, o Hunamuke e o Hunabout. E aqui começam daí os Coneheads, os Seekers. Que daí tem ali esse azul, o Dirge, o Trust e o Ramjet. Esses dois eu tive, eles ranquei, mas os Generations são muito mais bonitas cores. Tem aqui como que é o nome desse rapaz? Eu acabei esquecendo, eu ia colocar aí no vídeo, que ele também é um bem legal da linha Cybertron. Tem aqui o Oil Slick da linha Animated. O Gasket, que ele teve outro nome na versão americana, mas em japonês é Gasget, o nome dele, né? Short Hound. Mesma coisa que o Trust e Beast Machines, como ele é veículo, eu resolvi deixá-lo aqui. Um personagem que eu achei bem legal, né? O Toy, que é o drone, né? Que é mais condizente com o que aparece no desenho animado. A Black Arachnia, né? Tipo de Transformers Animated. A Lipstream também de Animated, mas aí é o modelo Transformers Flex na Botcon. Aqui o Starscream segurando o Megatron, modo arma ali, não sei se dá pra ver, né? Ali também tá ali o Thundercracker, aqui esse é azul, que ele também é bem legal. Esse aqui é o Generations, né? Eu também tive o Rankade e eu passei pra frente, né? Eu achei que ficou mais bonito as cores. Isso que é legal arranjar uma Buster pra ele, né? Quem da IDW sabe do que eu tô falando. Aqui tá o Skywarp, tirar de stream pra frente, que esses três aqui eram os Seekers principais lá do desenho, né? Os três principais. E daí ali do lado estão os Rainmakers, que daí esse laranjado é o Sunstorm, né? Que daí ele também deu muito trabalho pro Starscream aí na época lá dos quadrinhos da Dreamwave. O Acid Storm, que daí o pessoal achou que ia sair os outros Rainmakers, mas saíram depois nas Botcons, o que foi uma sacanagem, e depois não foram relançados. Então eu acabei pegando uns fakes mesmo, mas a qualidade tá tão boa quanto que ficaram aí na coleção mesmo, né? Que nem o amarelo tem chamado de Toxistorm, o Hotlink, o Bitstream e tem esse, na verdade o Sandstorm é laranjado, isso mesmo. O Toxistorm, o Bitstream e o Hotlink, Hotlink e Bitstream. Daí aqui a gente tem o Stockade, da linha Cybertron, né?
que é um dos poucos da minha abertura no scope dos filmes, que é um dos poucos que eu gostei, que ele vira lá naquela SUV. O Dreadwing, que ele é muito legal, que apesar de eu não gostar muito de Transformers Prime, ele é um personagem que eu achei que ficou bem bacana, né? O Toy também. Os pescadores aqui, o Terra Dive e o Knockout. O Snowcat, que é também de Energon. O Cyclonus, que é de Transformers Armada, que foi dublado pelo Mauro Ramos, né? O dublador do Pumba. Dubla ele, que daí em Energon ele acaba se chamando Snowcat. O Demolition, foi dublado pelo Jorge Vasconcelos, né? O Macaco Louco das Meninas Superpoderosas. O Wreckage, que é do primeiro filme também, muito legal. O Shark com Energon, que é um personagem que também bem saiu só como toy, mas é bem interessante para ter na coleção. Ele faz parte da armada naval de Decepticon que eu tenho, né? O Sideways, na linha Cybertron, que é um cara lá que faz muitas artimanhas, muitas trapaças. Esses dois aqui fazem parte do Store Second, mas também estão aqui porque viram veículos, né? Que é o BB, esse grandão, e o Starscream, né, mas não tem nada a ver com esse Starscream, tipo, são personagens completamente diferentes, só os nomes que são iguais. E daí aqui eu estou usando o Cyclonus Combine Wars com 2 Sweeps, né? Acho que são os únicos que estão repetidos mesmo aqui na coleção, né? Que os Sweeps aqui vão ser o 2 e o 3. Porque eu tô esperando ainda ter um Scourge agora aqui na coleção. Ainda desse lado eu tô aqui, ó, com... que é aquela coisa que eu falei de misturar, né? Que nem eu tô usando o Shockwave da linha Cybertron, que é um Voyage. Ele ficou muito legal. Não sou muito fã desse personagem, nunca fui, né? Por causa que ele é um ciclope. Mas esse daí ficou muito legal, inclusive na série animada, né? Tanto que daí por isso que ele acabou vindo pra coleção. Galvatron tô usando o Mania King, que é lá da Third Party, né? Que eu achei que é um que ficou legal, não sei se eu vou passá-lo pra frente, mas possivelmente não. Lockdown de Animated, é um personagem muito legal também. O Soundwave eu tô usando o Cybertron também, porque é aquela coisa pra diferenciar com o Blaster, bem melhor do que ser um cassete, né? Eu tô usando um veículo aéreo que ele se transforma. Por enquanto o meu Megatron tá sendo o Animated. Eu achei ele legal, uma pela forma, uma porque foi o personagem, né, que cativou lá quando eu assisti Animated mesmo, né, que foi exibido originalmente. Além do que o toy é bem bacana. Tô aqui com o The Fallen, né, que também é da Make Toys, né, que é o Caos Paladin, que daí forma esse personagem, então também tá sendo um vilão. O Dreadwing Energon, quem não conhece, vale a pena correr atrás dele, né, um repaint, mesmo sendo um repaint do Mirage Energon, ele ficou um vilão muito legal. Os vilões de Energon são muito bacanas os toys de uma maneira geral. O Preda King de Transformers Prize, Beast Hunters, Predacons Rising, né? Tipo, foi aquela coisa assim que muita gente na época ficou de cara, mas falaram que ele ia ser grande e tal, e ele não é tão alto, mas né, eles falavam que ele teria 42 centímetros de envergadura, e o pessoal tava achando que isso era altura, mas daí também é erro de interpretação, né? Faltou aula de português, foi errei aqui na hora de falar, e daí tava reclamando aí que esperava que ele fosse maior. Na verdade é um personagem muito legal esse Ultimate, nessa versão que saiu. O Lugnuts aqui também da linha Generation, Lugnut, quer dizer, sem o Z no final, ao lado do Blitzwing, eu deixo os dois juntos por causa que eles também fazem muita confusão em Animated. Tanto que de Triple Changer eu tô usando o Astro Train Butchcon, ele não tem 3 motos, só vira um ônibus espacial, porque até agora foi o único que me agradou. Nenhum que está sendo lançado tá sendo suficiente para trocá-lo da coleção. Então tá ficando esse, e eu gosto bastante dele, né? Então isso que interessa. O Desarras, apesar de ser o vilão de Beast Wars New, também gosto de deixar aqui junto com essa galera, né? Tipo, foi feito em cima do molde do Megatron Reed, nova geração. Tidal Wave, um dos mais legais aqui dos Decepticons, né? Que ele vira lá aquele porta-aviões gigante. E voltando aqui pro miolo que faltou, né? O Dark Crumblezone, né? Que também eu acho ele bem legal, é mais legal que a primeira versão que ele aparece, né? Esse aqui ele, depois que ele recebe uma ajuda lá do Galvatron, lá de reformatação. O Mudflap, que também vira aí um caminhão bem legal. E aqui estão separados, né? Que 2 subgrupos que eu deixei pro final para comentar, que são os Terrorcons, que daí tá aqui o Blotch, o Reaper Snaker, o Sinner Twin e o Cutthroat, que Cutthroat tá alucinante. Esses Terrorcons, na verdade, tô esperando só jogar o Hangar, né? Que, tipo, eles vejam que eles já são bem maiores, eles são Voyagers.
Quero ver como eles vão ficar combinados. Tá faltando o Rangur para justamente ele é o dorso, né, para formar o Abominus. Vai ter que rolar uma review deles porque eles estão muito legais, né? Tipo, desde as cores, a fidelidade com a G1 e tudo mais. E principalmente o Codeford, que é um personagem que eu nunca curti muito, assim, o Toy me surpreendeu quando chegou. E aqui, uns Acrobaticons improvisados, né? Que eu sempre tive na coleção, que é formado aqui pelo Nemesis Prime, né? Tipo, esse Nemesis Prime KO também, inclusive, que não são as cores originais, mas ele ficou bem legal assim, todo dark. Eu uso ali embaixo, ali, ó, tá escondidinho o Dirt Rocket, que é o Mini Cole, por causa que ele virou uma moto, pra combinar aí com os demais, né? Que também é um subgrupo improvisado, mas ficou bem bacana essa galera aqui. Que daí tem esse Breakdown, que é um KO do Butchcon, né? Do Transformers Collectors Club, quer dizer que saiu. O Drag Strip, que é exclusivo, né? Também esse daí ficou bem bacana, né? Wild Rider Henkei, que é feito em cima do molde do Hotshot. Também usa aqui, não sei se dá pra ver, o Cannonball da linha Cybertron. Como ele é um pirata, nas descrições dele eu achei legal deixar aqui no grupo. A Shadow Striker, né, a irmã gêmea da Roleta, tá aqui junto com essa galera aí com as más influências. E por fim o Off-Road, que veio na linha Combiner Wars. Então ele acabou encontrando aí uns Acrobaticons aí pra fazer parte dessa galera de confusões. Então aqui os Decepticons, né? Acabei vendo que é uma galera considerável, como realmente também não tinha juntado eles. Achei que sempre tive mais Autobots em vez de Decepticons, mas pelo visto é ao contrário, ó. Então, alguns vilões do filme de 86, né, o filme animado, vilões assim, modo de dizer, né. Então aí, como sempre, aí aquela miscelânea clássica da minha coleção, né. Então vamos aí ver rapidinho aí deles, por que eu escolhi esses personagens para comentar sobre eles agora em separado. Primeiro a gente tem aqui o Juiz Quintenson, né, que é um personagem de third party, né, Impossible Toys. Aqui até acende, deixa eu apagar aqui a luz lateral, ver se aparece um pouco melhor. Ali ó, tem essa luz embaixo aí para representar como se fosse um raio de energia que sustenta ele, né, flutuando. Então é bem legal esse personagem, a gente até fez uma review, que ele tem aí 5 cabeças, né, que é o título original da Desforra, né, Five Faces of Darkness, que a gente comentou lá muito sobre isso. O link vai estar aqui na descrição se você não viu o vídeo. E sempre querem saber dele, né? Tipo, onde que achou, tudo mais, porque não existe o item oficial. Então daí aqui tem os soldados deles, os Sharkticons, né? Que viravam lá aqueles piranha meio bípedes e tudo mais. Esse aqui é o kit da Unique Toys, que veio com 3, que o legal é que cada um deles tem uma expressão, né? Então pelo menos já dá uma diferenciada a isso. Essa cabeça aqui do Unicron detonado, quem viu o filme sabe por que tem ela. Foi vendido com Prime, o Cybertron, a versão japonesa, mas eu consegui encontrar no eBay muito tempo atrás, então valeu a pena, uma coisa que eu mantive aí na coleção. Assim como o Transporte Autobot, né, é igual a Arca, né, parecida na verdade, ali, aquela mais comprida. Também fica aqui na coleção para ficar em um diorama legal com eles, né. E essas duas figuras aqui, o que acontece? O Reptilion, que é esse verdinho, ele nos quadrinhos Universe, ele foi sequestrado pelo Unicron e tem que sempre fazer os trabalhos sujos pra ele, meio como se fosse um arauto, assim, e tal. E ele é Hideko do Iguanos Transmetal 2, da linha Beast Wars mesmo. Como ele também não apareceu no desenho, então eles têm essas aparições mais, assim, secundárias, eu sempre quis deixá-los juntos e eles sendo meio que esses soldados do Unicron mesmo. Então por isso que eu deixei eles aqui, digamos. Peguei uma parte aí da história mesmo para adaptar, para justificar a presença deles. E o Unicron mesmo é a versão armada, que foi a versão que foi lançada, né, dele, esse daí que vocês estão vendo, que é o vilão lá do desenho animado, né, o vilão no final. E tanto que por isso que eu acabei vendendo o Metroplex Generation, né, que na época eu não queria um robô maior que ele era o mais imponente que eu tinha. E então depois veio a Combiner Wars, o Devastator Enorme, o Fortnite destrambelhou a coisa toda, então apesar disso ele acaba ficando separado lá no criado mudo, ali no quarto, mas não perdeu assim seu posto, assim, tipo, na coleção, continua aí com a gente. E aí pra justificar, por isso que estão ali os kits, né, os minicons que se combinam, spoiler, se você não viu a série, a gente até pode em algum momento conversar só sobre a série e não falar sobre os toys, né. Pode ser aí um interesse de alguém.
Então aí, né, tipo, o Hacking Blaster, eu deixo aqui na mão dele, o Skybound Shield, o Star Saber. E daí saiu esse Retool, né, tipo, baseado no Star Saber, acho que na linha Cybertron, que o legal é que os mini constam até com a insígnia Decepticon, que realmente são outros personagens. Então deixo aqui na mão dele, porque minicons são legais, né, eu tive vários. Então fica aí com ele para justamente deixar o grupo um pouco mais interessante. Então chegamos na Beast Era. Que nem eu falei, tipo, eu já tive vários personagens de Beast Wars Second, Beast Wars Neo, o próprio Beast Wars tinha as versões as várias versões de cada personagem conforme foram aparecendo na série, mas daí depois o cerne, o que ficou? Ficou sendo o elenco da terceira temporada de Beast Wars e daí depois um ou outro que eu curtisse mais, né, pra ir complementando a coleção, justamente por essas questões aí de foco que a gente fala, né. Então, vamos ver aqui no começo o que tem. Tem Snapper, que foi um personagem que não apareceu no desenho animado, mas é muito legalzinho, é um basic, né? Tipo, ele é bem piquitito, forma uma tartaruga lá, uma tartaruga gigante lá, não me lembro agora a raça. Tem aqui o Night Viper, que é um tecno-orgânico que aparece Beast Machines, o Bazooka, que é de Beast Wars Nels, né? Que vira um anquilossauro. Dead End, que forma aí um caramujo, né? Que tem os tentáculos também ali depois. Apesar do Prime eu gostar da terceira temporada, esse aqui ficou muito bacaninha para diorama, né, que é de uma versão lá comemorativa. Ele é um pouco menor, mas é o da primeira temporada, né, como ele apareceu. O Red Trap Transmetal, o Quick Strike, né, que é um Fuso. O Rampage, né, que é o Transmetal 2, que também não aparece no desenho, mas é uma hiena, né, metalizada. Ali o Mantis, que é de Beast Wars Second. Tem alguns lá dos Insectrons, que eu tô querendo ver se eu pego de volta, que eu tive quase todos. O Silverbolt e a Black Recnia, né, que eram o casal, né, lá da série, né, tipo, essa questão de Maximals e Predacons, é bem interessante isso. Tinha lá uma participação do Cheetor também, aí, que foi o adolescente, que foi legal que ele também teve 3 versões ao longo da série animada. O Ravage, né? Tá faltando o Ravage lá na coleção Classics, mas tem um aqui pelo menos em Beast Wars, né? Que ele foi reformatado depois lá enquanto alguns Decepticons receberam anistia, esse daí foi reformatado como Predacon. O Tarantulus Transmetal 2, né? Que era o agente lá do Conselho Tripédacos. O Dinobot 2 é uma pena que eu só agora juntando eles que eu fui reparar. Ele merecia ser uma versão mega, né, pra fazer jus ao papel que ele tem na série, não um Deluxe, mas ainda assim é um personagem que, mesmo o Deluxe, ele ficou bem legal, a adaptação, assim, as características. O Aspinator, né, tipo, o Aspinator tá com dor de cabeça no corpo todo, então sempre se estrambelhava lá no melhor estilo cartoon, Looney Tunes. Então essa daí é a versão Takara, né, que tem as cores mais feias ao desenho. Curiosamente, a gente tem aqui o Snarl da linha do filme, do quarto filme, que eu acho que ele tem muito mais a ver com Beast Wars do que com outra linha. Então, tá aí, né? Tipo, eu achei bem legal, ainda mais essa versão Takara, assim, que, tipo, quando ele se transforma dá pra camuflar bem na mata. O Transmutante, né? Coitado, lá que tem uma participação rápida de um episódio. Scorponok, o toy ficou muito legal, que nem eu falei, ó. Ele, por outro lado, teve um toy mega, e no desenho ele é super pequeno, podia ser invertido em relação ao Dinobot 2, mas enfim. Megatron, esse Megatron é uma das melhores versões do personagem, né? Tipo, e é legal que ele justamente faz uma referência, que o nome dele é Megatron por causa do Megatron original, né? Tipo, não, apesar dos nomes serem iguais, eles não são não são o mesmo personagem. Então ele aí com o disco dourado, inclusive, né? O Rhinox também tá cara, né? Pra ter as cores mais legais do desenho, aquela versão que foi relançada recentemente. O Inferno, né? Que sempre saudava a realeza, né? Então, aqui o Scavenger. Que interessante que a proposta original era que o Scavenger fosse a versão Transmetal 2 do Inferno, mas acabou sendo outro personagem quando saiu o toy. O Magmatron, que é o vilão de Beast Wars Neo. Normalmente eu não deixo ele muito aqui junto com os demais bichos nas prateleiras, mas ele acabou vindo aqui pra gente facilitar também aqui a discussão, né? Que ele também, o modo robô dele é composto dos 3 animais, né? Que ele se transforma no Alossauro, né? No Pterodátilo e no Elasmossauro, e daí depois que se combinam para formar o robô, é bem interessante isso. Tigertron,
que aparece lá também no final da terceira temporada, né, construído pelo VOK, que é a fusão no melhor sentido do Dragon Ball Z, né, tipo da Air Razor e do Tigatron. Tanto que ainda estou esperando ter uma versão bacana desses dois aí pra colocar aqui na coleção, que mesmo não sendo a terceira temporada, eu queria ter o casal separado. O Optimus, que ele é bem legal aqui, ó, que nem na coleção ele se destaca, o tamanho dele, a altura, tudo, tá bem imponente. Quero ver se uma hora eu faço uma review dele. E daí também aqui os dois rivais, né, que também um dos meus favoritos acaba sendo o Profundeza, né, que aparece lá no episódio lá quando ele chega na Terra, então, que vira uma raia, inclusive, por isso que eu gosto bastante dele. E o Protoforma X, né, o Violência, que virou um caranguejo gigante e um tanque de guerra, que eram rivais lá, por causa lá de umas tretas que rolaram lá no planeta, que o Profundeza era responsável pela segurança e tudo mais. E a produção dos toys ficou muito bacana. Então, atualmente são esses da linha Beastera que estão aqui na coleção. Então, linha Masterpiece aí, que não podia faltar, né? São bem menos itens em relação às partes anteriores aí do vídeo, né? Mas é que eu não tinha muito interesse em colecioná-los, mas agora, como tornaram-se um preço consideravelmente mais acessível, né? Proporcionalmente ao que é vendido, então eu acabei comprando alguns aí, e também aquela coisa, se for passar a linha principal pra frente, eles por si só já fazem uma coleção bem legal de Transformers, né? Então daí acabariam ficando eles, né? Tem aqui o Sideswipe, que é o único fake, que ele na época que eu comprei estava metade do preço dos oficiais, então como eu ainda estava na dúvida se ia comprar ou não, então acabei pegando esse caô mesmo. Aqui o Spike e o Daniel, que vem junto com o Ultra Magnus, que a gente já fez review aqui no canal, o Optimus Prime, né? O MP10, que é o Optimus realmente G1zão, né? Tipo, acho bem legal ele, assim como o Strake, é um dos favoritos aqui nessa parte. O Wheeljack, que também tá bem fiel à versão do desenho animado. O Trax, que vem acompanhado do Raul e do Mini Blaster, né? Então ficou bem legal também, o Trax também gosto bastante dele. O Bumblebee, que vem aqui com o Exo-Suit e o Spike, né? E aquela coisa que a gente comentou, né? Se pegar alguns itens third party, né? Tipo que nem aqui o Beachcomber e o Windcharger, dá pra deixá-los aí, ó. Tipo, as empresas têm fabricado eles mesmo para serem compatíveis com a linha MP. Então, se a Hasbro ou a Takara não lançarem, esses personagens aí estão fazendo o seu papel muito bem. E aqui está a cidade Autobot, contando ali com Fortress Maximus e outras bases que eu tinha aí, tentando deixar meio junto aí para formar aí a fortaleza. Aproveitei aqui a base de lançamento do Countdown, por exemplo, que é dos Micromasters, né? E daí olha só como fica bacana, que tem ali minicons, próprio Micromasters aqui na cabine, ali eles nos computadores, então fica bem compatível, dá para interagir muito bem. Aqui o minicon do Metroplex Cybertron, né? Ele ali nessa estação de ataque, então fica bem legal. Aqueles nos computadores, o caminhãozinho ali na rampa. O Sinoflare, por exemplo, eu não deixei eles com os Autobots, que é da linha Energon aqui, porque eu acho que ele fica mais compatível nesse modo aqui de cidade. Em contrapartida aqui, ó, os Titan Master, eu vejo que eles são bem pequenininhos em relação aos minicons. Então não chega a ser, ó, aquela coisa aqui de colocar aqui do lado, não chega assim a ser tão compatível, eles são bem menores. Mas ainda assim dá pra deixar todo mundo junto, né? Aqui o trailer aberto, que é da carreta do Armorhard, que ainda vou customizar, né? Como lá o Carlão da TB fez. Então é uma ideia. Aqui o Erector com a base dele também montada, até aqui dando suporte. A arca do terceiro filme das Transformers, aqui com alguns minicons Decepticons presos, ali na cadeia, ali... tá ali após a batida e recuperação, aqui o Roller ali, o Roller, quer dizer, esperando ali pra sair, né, que é legal essa parte que se a gente mexe ali na alavanca ele desce. Então, algumas curiosidades. Aqui um Micromaster pronto para decolar. Gente, o nome deles não adianta, esses eu não sei os nomes, não decorei, porque não lembro nem o nome dos meus alunos direito, imagine essa galera toda. Power Glide, por exemplo, eu também gosto de deixar aqui com eles, acho que ficou legal esse Legend. Ali a rampa ali que eles vão para uma área de treinamento, que eu improvisei ali com o Metroplex depois de muitas tentativas, tentar aproveitar aí que queria deixar a rampa numa posição diferente, ainda não achei aqui o que eu vou fazer com esse calabouço,
Mas aí ficou aquela coisa de tentar arranjar mais alguns minicons ou micromasters para ir preenchendo aqui, deixar a residência mais ocupado. E o emissário eu coloquei aqui o canhão dele, né, conectado ali onde fica o Cerberus, para ele controlar toda aqui o condomínio, né. Então ficou aí, vai ficar um tempo exposto aqui na sala. Aproveitando aí que eu tava também querendo saber como que eles ficariam todos reunidos, né? Dá uma trabalheira montar tudo isso, então para agora guardar tudo na caixa perde um pouco a graça. Aproveitar aí um período aí de exposição que eu acho que vale a pena aí. Depois quero ver se tem umas fotos, essas coisas aradas todas. Então por fim ali a prateleira de itens não Transformers, né? Para encerrar aí finalmente o vídeo. São alguns que ficam lá também expostos, né, como vocês estão vendo. Na verdade aí o pessoal do Lego, eu deixo eles ali na prateleira dos Combiners, mas aqui para o vídeo, para não misturar, separei eles, né. Então tem ali uns humanos, tem aqui a turma do Scooby-Doo, tem o Dr. Brown e o Marty McFly, do Volta para o Futuro, a Shell do jogo Portal, os Caça-Fantasmas. Então são personagens aí que ficam bem legais na linha Shuga, inclusive, né. Então apareceram aí. Tô tentando adquirir mais alguns aí pra diorama, essas coisas, então tem sido bem bacana já ter usado na review. O elenco do Sonic Boom, né, tá faltando ainda o Robotnik, que também ficou legal esse novo design. Algumas pessoas não gostaram, os jogos estão bem fraquinhos mesmo, mas a série animada tá rendendo no Cartoon, tá dando audiência, foi renovada pra outra temporada. Então o pessoal que não gostou, chola mais, né, que não adianta, vai ter mais Sonic Boom sim. My Little Pony, a Amizade é Mágica também, aí as personagens principais, uma das 3 franquias carro-chefe da Hasbro, né, que atualmente ultrapassou Transformers e G.I. Joe, é a nova franquia bilionária que está dando mais lucros para a empresa, né, então o pessoal também fica chiando, mas também está rendendo bastante lucros lá pros donos. O Daft Punk, né, o duo francês. Então esse pessoal aqui, que são mais humanos, eles ficam também bem legais, inclusive a escala aí deles tentei pegar questões próximas de altura, tudo mais, para ficarem compatíveis. Até queria ter pego alguns Cavaleiros do Zodíaco lá do filme do Santuário, que ficaram legais os designs, apesar do filme ter, enfim, muitas controvérsias, mas eles são mais altos, então não combinaria deixar juntos, infelizmente. O Yu e o Izanagi, né, do Persona 4, aqui também tem a Yukiko, e a persona dela, né, como é o nome dela? A Kanohana Sakuya, que daí ali no jogo do Persona 4 Ultimate, né, o de luta, ela é bem apelona, mas são 2 personagens que eu achei que ficou legais, assim, era a menina que eu torcia lá pro Yu ficar, né, que você pode escolher no jogo se ficava com ela ou com a Ti, né, a Subaru, do Nanoha Strikers, e a própria Nanoha também na versão Strikers, né? Que, tipo, é da franquia lá, que também descobri que são 4 temporadas, não tem que ver a 4ª ainda. E a Sailor Jupiter, que é a mais legal da Sailor Moon. Então, encerrando aí o que tem lá na nossa prateleira da minha coleção. Então ficamos por aqui com esse primeiro bate-papo com o Energon. Esperamos que tenham curtido. Se gostou, dá aquele like maroto aqui do lado. Se não gostou, marca assim mesmo, porque dá muita ajuda pro canal. Se inscreva para saber as próximas edições, o que vai estar rolando. E também compartilhe, né? Aí vai que alguém aí do seu grupo, aí, de seus amigos, também faz parte desse colecionismo, ou às vezes tem curiosidade, não sabe como funciona. Estamos aí justamente para discutir sobre um pouco de tudo isso. E fica aí agora o pedido aí para vocês darem sugestões nos comentários deste vídeo, para aí de repente a gente faz aí um outro programa falando sobre alguma série, falando alguma coisa aí uma maneira mais abrangente dos toys, porque às vezes são assuntos que não dá tempo de falar nas reviews, mas aí vamos tentar manter esse quadro aí, pergunta e resposta de repente. Às vezes são questões bem legais para ter essa troca entre os fãs aí no colecionismo. Também vale lembrar, né, gente, que às vezes aquela coisa que a gente tem observado, o pessoal mais novo quando vai começar uma coleção, aqui começou com o Ed, né, como vocês bem sabem, esse laranjadinho, e o pessoal fica às vezes lá com vergonha, não vou postar foto nenhuma porque eu só tenho um item, ou só tenho 2. Gente, toda coleção começa dessa maneira, você não precisa ficar desesperado e não é nenhuma competição. Tanto que eu não gosto muito de números, mas eu acabei fazendo aí um levantamento, atualmente eu estou com 350 itens.
Se eu tivesse mantido os que foram vendidos e até os que eu vendi recentemente, obviamente esse número dobraria fácil. Não é a maior coleção do Brasil, eu conheço gente pessoalmente que tem muito mais itens, mas é aquela coisa, cada um coleciona da maneira que deseja. Eu acabei focando porque também, se eu tivesse mais daqueles que eu teria, eu ia colocar onde, daí eu não ia nem dormir. E não tem feito falta, tipo, são bem legais esses que eu tenho, eu gosto bastante disso, eu acho que isso que importa. Ou, às vezes você pode ter um ou dois, mas imagino que você deva ter um carinho muito grande por esses itens, e é isso que vale a pena. Não se preocupe muito com o que os outros acham. E também vale lembrar que aqui já foram mais de 10 anos de colecionismo, né? Quando o dólar era mais baixo, era mais fácil a aquisição. Hoje a gente tem feito isso de uma maneira mais moderada. Então eu espero que tenham curtido. Parafraseando o líder Optimus, espero que a gente se veja em outros programas, e agora tudo que a gente precisa é um pouco de Energon e de muita sorte. Valeu, gente, e uma boa semana para todos. Tchau!